Se você está aqui é porque você precisa aprender Excel para uma entrevista de emprego ou para te ajudar no seu trabalho. Então vamos direto ao ponto. Aqui a gente vai aprender os conceitos básicos do Excel na prática. E você também pode, se você quiser, baixar essa planilha aqui de grátis. Depois a gente vai ver os comandos e funções essenciais, atalhos, formatação, fórmulas e funções principais, filtros e classificação. É claro que o Excel tem vários outros recursos e ferramentas. Porém, como o objetivo é ser rápido e direto ao ponto e te ajudar naquilo que realmente importa, as coisas essenciais e principais, básicas do Excel, a gente vai focar nesses temas aqui. Se você quiser ver outros vídeos sobre outros assuntos, mais coisas de Excel, eu te recomendo o meu próprio canal, porque eu só falo de Excel aqui. Então tem muito conteúdo gratuito que pode continuar te ajudando. Mas vamos lá focar nesse vídeo. O primeiro assunto que iremos ver é sobre planilha. Planilha é um arquivo do Excel. Dentro dela existem várias abas, ou planilhas internas. Aqui no rodapé do Excel, tem o que é chamado de planilhas. Esse é o nome correto. Porém, tem muita gente que chama isso daqui de aba. Tá errado? Olha, como tem tanta gente que chama de aba, tem muito mais pessoas que chamam isso de aba do que de planilha. Então, eu acredito que se você falar aba ou planilha, tá na mesma, tá bom? Então, aqui a gente tem planilha 1, planilha 2, planilha 3. O meu Excel tem essas planilhas. Se eu quiser continuar adicionando planilhas, eu posso clicar nesse botãozinho aqui de mais, para continuar adicionando novas planilhas, novas abas. Mas, professor, por que isso é importante? O que tem a ver? O que é a aba? Para que serve? A aba no Excel serve para separar as nossas planilhas. Então, imagina só, toda essa tela aqui que a gente está vendo é o Excel. E dentro desses quadradinhos, a gente pode colocar qualquer informação que eu quiser. E essas informações que eu colocar aqui, elas vão ficar salvas dentro do meu Excel, porém, vão ficar salvas dentro da aba, dentro da planilhinha que eu selecionei ali embaixo no rodapé. Então, exemplo, aqui eu estou com a planilha 2 ativada. Poderia clicar em qualquer outra, mas cliquei na planilha 2. Se aqui na planilha 2 eu clicar em qualquer célula e escrever, por exemplo, o meu nome, Enter, essa informação vai ficar salva aqui, nessa planilha, nessa aba específica. Se eu mudar de aba, for para a aba 3, 5, 6, qualquer uma, eu não vou encontrar aquela informação que eu escrevi. Por quê? Porque ela ficou salva dentro da aba onde eu estava. Então é justamente para isso que servem as abas, para que a gente possa separar as informações. E se você quiser deletar uma aba, a gente já aprendeu incluir, botãozinho de mais. Mas como que eu deleto? Para deletar é simples. Você clica na aba que você quer, deletar, exemplo, planilha 8, botão direito do mouse, e então lá em cima excluir. O legal é que você também pode clicar com o botão direito e renomear essa aba. E aí você pode colocar o nome que você quiser dentro dessa aba. Exemplo, minha aba, Enter. E se você clicar nessa aba com o mouse, você clica, segura e arrasta, você pode reposicionar, reorganizar essas abas que você tem. Então, exemplo, eu vou pegar essa minha aba, clico, seguro e vou colocar ela aqui no começo. Pronto. Agora veja que eu tirei lá do final e trouxe aqui para o começo. Eu posso fazer isso para qualquer aba. Posso pegar, arrastar, enfim. Então aqui a gente vai aprender o conceito mais básico de todos do Excel, que seria a questão das abas. Para que serve, como adicionar e como remover. Avançando mais um pouquinho, agora a gente pode ver a questão das células, que seria cada quadradinho na tela. E essas células também têm um endereço. Exemplo, B3, coluna B, linha 3. Calma, na prática vai ficar mais fácil. Deixa eu voltar aqui para a minha planilha B2. Se eu clicar em qualquer célula, aqui, por exemplo, essa célula tem um nome. E nesse caso é a célula C3. Por que C3? Porque ela está na coluna C, na linha 3. É sempre nessa ordem. Primeiro a gente usa a coluna e depois a gente usa a linha. Se eu clicar em outra célula, essa daqui agora é a F10. Só que imagina só, eu clico numa célula lá no final, como é que eu vou saber o nome dela? Vou ter que ficar puxando assim uma linha com o meu olho? Nossa, vai dar que trabalho isso, né? É por isso que aqui em cima no Excel tem o que é chamado caixa de nome, onde você consegue verificar o nome da célula. Então você pode clicar numa célula e verificar o nome dela por aqui, F4, ou fazer como eu falei, coluna e linha, F4. Cada célula tem seu próprio nome. E isso é muito importante. Daqui a pouquinho, quando a gente for falar de fórmulas, você vai entender por quê. Mas basicamente, é para o Excel saber que essa célula é diferente dessa.
Porque imagina só, numa célula você tem o número 10. Enter. Numa outra, Enter. Você tem o número 5. São coisas diferentes. E o Excel sabe que na célula E9 tem uma informação diferente da F4. Tá bom? Mas calma lá. Agora vamos voltar aqui e ver o conceito de colunas, linhas e intervalos. Colunas e linhas eu acredito que já deu para entender. Cada quadradinho desse que a gente tem na tela é uma célula, e cada célula tem um nome, como a gente viu. E esse nome é formado por colunas e linhas. As colunas são as letras que ficam aqui no começo do Excel. A, B, C, D, E, F. E as linhas são os números que ficam à esquerda. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5 e etc. Por que é importante linha e coluna? Primeiro, porque ela consegue dar um nome para a célula e, além disso, te ajuda a localizar informações. Imagina a hora que você tiver uma tabela, uma planilha, com várias informações. Aí você fala para a pessoa assim, olha, verifica lá para mim a coluna D. Coluna D. A pessoa sabe que a coluna D é essa daqui, coluna D. Então te ajuda a ter uma localização, referências. Além disso, o que a gente pode fazer também, e vai ser muito importante na hora que a gente for montar as fórmulas e funções, o entendimento desse conceito, é que quando a gente tem uma célula, a gente sabe o nome dessa célula. Porém, uma célula também pode se transformar em várias células, num conjunto. Eu posso clicar em qualquer célula, e se eu clicar e arrastar, eu acabo selecionando um intervalo. E esse intervalo, como é que ele funciona? Ele também tem um nome. O intervalo ele começa na primeira célula, que nesse caso é a célula J8, e nesse caso está indo até a linha 14. Está tudo dentro da coluna J. Então esse intervalo é chamado de J8, dois pontos, J14, ou seja, de J8 a J14. Só mais um exemplo para finalizar com chave de ouro. Se eu selecionasse um intervalo assim, um pouco maior, aqui a gente está usando várias colunas e várias linhas. Então, sempre começa na primeira célula e vai até a última célula de todas, a última coluna da última linha. Nesse caso, esse intervalo que a gente tem é o intervalo B11, primeira célula, até, dois pontos, F, que é a última coluna, e a última linha 19. Do B11 ao F19. Esse é o intervalo que eu selecionei. Agora que a gente viu esses conceitos básicos e essenciais, a gente consegue partir para algo um pouquinho mais interessante, que seria comandos e funções essenciais. Dentro desses comandos, a gente pode ter os atalhos que são muito úteis, como copiar, colar, desfazer e Ctrl seta. Vamos lá com calma. Quando a gente usa o Ctrl C, que é esse atalho do seu teclado, Ctrl junto com a letra C, você consegue copiar uma informação. Então, exemplo, ó. Aqui eu tenho o nome João Paulo. Eu posso clicar nessa célula, Ctrl C, clicar em qualquer outra célula, Ctrl V, para colar aquela informação. E aí eu posso sair. Eu já copiei uma vez, ó. Dá para ver que está copiado, porque está com esses tracinhos pontilhados. Então, se eu clicar em qualquer célula, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, eu saio colando aquilo que eu copiei. E agora, como é que eu faço para remover essa cópia ali que eu fiz? Porque senão vai ficar com aquele pontilhado o tempo todo. Você pode aí no seu teclado apertar o ESC. Geralmente fica lá em cima do teclado. ESC. Pronto, aí, ó, saiu de tudo. Então a gente viu que dá para copiar e colar a informação. E eu posso fazer isso com qualquer coisa. Com textos, números, fórmulas, funções, qualquer elemento gráfico, qualquer coisa. Clico, copio e colo. Ctrl C, Ctrl V. Agora, um outro atalho que estava ali na lista é o Ctrl Z e o Ctrl setas. O Ctrl Z nos ajuda a desfazer alguma coisa. Mas o que isso quer dizer? Se você clicar em qualquer célula e escrever alguma coisa, eu estou escrevendo aqui o nome de um item. Bolo de chocolate. Enter. Nossa, escrevi tudo errado. Digamos que eu errei, escrevi errado, enfim. Eu posso muito bem clicar na célula e apertar o delete. Ou eu posso ir voltando aquilo que eu fiz. Você está vendo que eu deletei aquela palavra? E se eu quisesse recuperar o que estava ali na célula, como é que eu faço? Vou ter que escrever tudo de novo? Não precisa, porque você pode usar o atalho Ctrl Z, Ctrl junto com a letra Z, porque aí você volta à operação que você fez. Então, mais um exemplo, ó, vou escrever aqui agora, vou apertar de novo Ctrl Z, e aí ele deletou aquela palavra. Exemplo, ó, aqui eu vou escrever o meu nome, Enter,
vou escrever o meu sobrenome, vou escrever um item, bolo de chocolate, e vou escrever item 123, Enter. E aí eu vou clicar aqui no meu nome e vou mudar ele para outro nome, José. Digamos que eu gostaria de ir voltando no tempo e desfazendo o que eu fiz. Eu posso usar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Então olha que legal. O Ctrl Z serve para voltar uma ação que você fez. E isso é muito importante, porque muitas vezes pode acontecer de você fazer algo que você não devia. Nossa, deletei alguma coisa. Fiz algo errado. Ctrl Z consegue te ajudar, porque ele volta aquilo que você fez. Beleza? Quanto mais Ctrl Z você vai apertando, mais ele vai voltando. Geralmente a gente usa uma vez só, porém você pode usar várias vezes o Ctrl Z na sequência. Indo para a próxima etapa, a gente tem aqui o que é chamado de formatação. Formatação geralmente é quando a gente muda as cores. Você está vendo que, inclusive, nesse layout aqui onde eu escrevi as etapas, tem uma corzinha diferente, um amarelo mais forte. Aqui o texto está um pouquinho mais grossinho. Tudo isso aqui é formatação do Excel. E a gente consegue utilizar essas formatações aqui em cima na página inicial. Vamos voltar aqui então aqui na planilha 2, que é a nossa planilha de rascunho. E falando em página inicial, a gente tem página inicial, inserir, desenhar, tem aqui no meu Excel, layout da página, fórmulas, dados, revisão e assim por diante. Cada uma dessas abas que ficam aqui em cima são as caixas de ferramentas, ou seja, são grupos de ferramentas que ficam agrupados em fórmulas, tem tudo a ver com fórmula. Layout da página tem tudo a ver com layout da página. Impressão, ajuste de cores. Inserir tem outras ferramentas, tabelas, imagens, gráficos. Página inicial tem algumas ferramentas de fonte, alinhamento, dinheiro, formatação e etc. Então vamos lá ver aqui as questões de formatação, mudança de cor e etc. Quando eu clico em uma célula e escrevo alguma coisa, digamos eu quero colocar R$100 dentro dessa célula. Eu poderia escrever R$100 ou colocar 100 em formato de dinheiro. Mas como que eu coloco o 100 em formato de dinheiro? Eu clico nessa célula aqui para selecionar ela, porque é nela que eu quero aplicar essa formatação. E então aqui em página inicial, aqui no meio, à direita, eu posso encontrar esse símbolozinho de dinheiro. E aí eu posso colocar em reais do Brasil, em dólares, euros, ou colocar aqui em mais formatos de moeda. Mas deixa eu ficar com reais do Brasil. E olha que legal. Assim eu consigo agora ter o retorno de R$100 em formatação de dinheiro. Essas formatações no Excel são muito importantes porque nos ajudam a ter precisão naquilo que a gente escreve. Um exemplo. Se eu quisesse colocar 5%, eu poderia colocar 5 e o símbolo de porcentagem, Enter. Só que aí depois na célula de baixo eu teria que fazer o mesmo processo. 4%. Imagina o trabalho que isso não ia dar. Às vezes é muito mais fácil eu selecionar um punhado de células de uma vez, colocar como formatação em porcentagem e sair escrevendo os números que eu preciso. Porque aí todos eles que estão dentro desse intervalo vão ficar formatados já automaticamente como porcentagem. Além disso, o Excel também me permite pintar, mudar a cor do fundo, da letra. Então digamos que aqui eu queira pintar o menor número de vermelho. Eu posso pegar aqui 1%. E aqui na página inicial, eu posso mudar a cor dele e colocar aqui um vermelho, ó, na caixinha de cores. Pronto. Só que aí às vezes pode ficar um pouquinho ruim de ver, né? O número fica um pouco confuso. Eu posso vir aqui na letrinha A, clicar na setinha para baixo e escolher uma cor diferente, ó. Talvez aqui uma cor branca, porque aí fica mais fácil de visualizar. Então a gente pode escolher qualquer cor, tanto para o fundo da célula, quanto para a letra em si. E, lembrando, tá pessoal? Se você selecionar um punhado de informação de uma vez, igual eu acabei de fazer aqui, o intervalo, e mudar a formatação, vou colocar laranja, por exemplo, tudo que está dentro desse intervalo vai sofrer as alterações, inclusive de cores do texto, quanto também de cores das células. Então eu posso mudar qualquer tipo de formatação. Agora, avançando um pouquinho mais, na verdade eu acho que a gente vai só dar um passinho para trás. Ctrl setas é um atalho que a gente acabou esquecendo de ver, né? Mas esse atalho, não vou esquecer, eu vou falar dele ainda, tá bom? Mas vou deixar para daqui a pouquinho. Eu vou inclusive pegar ele aqui de cima, clico na borda da célula e vou jogar ele aqui para o final, para a gente não esquecer de falar dele, certo? Já vimos formatação,
Agora, eu acho que é hora de vermos algumas fórmulas e funções importantes do Excel, como subtração, multiplicação, soma, média e C. Mas peraí, que função que é essa daqui? É uma excelente função que pode te ajudar muito na automatização de tarefas. E eu vou te mostrar como que ela pode te ajudar. Mas, para que a gente possa ver essas fórmulas e funções, subtração, multiplicação, etc., vamos pegar aqui uma planilha qualquer, pegar aqui, ó, minha aba, e aqui dentro eu vou fazer uma pequena tabelinha com algumas informações. Exemplo, vou colocar aqui valor recebido na primeira célula, Enter. Agora na divisão de A com B, eu posso clicar, segurar e arrastar para a direita para aumentar um pouco o tamanho dessa coluna. E na coluna B, eu vou aumentar um pouco também. E aqui eu vou colocar desconto, Enter. E na coluna C, eu vou colocar valor final, Enter. Imagina que a gente gostaria de fazer aqui uma pequena tabelinha, onde, a partir do valor recebido que eu coloco, digamos que eu recebi R$500. Só que aí teve um desconto de 50. Qual é o valor final que eu recebo? Ah, 450 é um menos o outro. Beleza, mas como que eu falo para o Excel fazer esse cálculo para mim? Agora que entra fórmulas e funções, para que a gente possa fazer uma matemática no Excel, um cálculo, como se ele fosse uma calculadora, para nos ajudar nessas tarefas do dia a dia. Para isso, pessoal, sempre você vai começar utilizando o sinal de igual dentro da célula. Então, igual. Agora, o que eu vou fazer? Eu poderia muito bem escrever 500, usar o tracinho, que é o símbolo de menos, o valor do desconto, 50, e apertar o Enter. 450. Tá certo esse jeito que eu fiz. O problema dele é o seguinte. E se eu mudo o valor recebido agora para 721? Enter. Veja que o valor final não atualiza para mim. Por quê? Vamos clicar dentro dele duas vezes. 1, 2. Porque ele ainda mantém os valores antigos que eu preenchi. Então imagina só, toda hora você ter que ficar atualizando esses valores. Então ao invés de você mesmo digitar o valor que você precisa, é mais fácil, ó. Deixa eu apertar aqui um ESC para sair de tudo. Vamos deletar essa célula com o delete. E então, igual, eu vou clicar no valor recebido. Cliquei, ficou até azulzinho. E olha que legal, a referência que está sendo usada aqui dentro é o nome da célula. O mesmo que a gente aprendeu anteriormente, célula A2. Então é a célula A2 menos essa célula aqui do desconto. Clico nela. B2. Enter. 671. E por que é legal da gente clicar na célula e usar o nome da célula? Porque aí tudo que tiver dentro daquela célula, automaticamente já vai atualizar para a gente o valor final. Agora o desconto eu vou colocar um valor diferente. Vou colocar 84,92. Enter. Pronto, olha só, o valor final já atualizou. E se eu clicar no cantinho dessa fórmula, eu clico na célula, no cantinho dela, seguro e arrasto para baixo. O Excel desce para mim essa fórmula e todas as novas linhas agora que eu preencher já serão automaticamente calculadas e o valor final vai ser retornado aqui para mim. Agora, indo para um próximo exemplo, vamos ver a questão de multiplicação. Agora, na minha cabeça, algo que fica legal de multiplicação seria, exemplo, a gente tem aqui um valor em reais. E a gente gostaria de converter esse valor para dólares. E nesse caso a gente precisa multiplicar o valor em real pela taxa. Então aqui eu vou colocar uma taxa na próxima coluna, Enter. E na próxima coluna seria valor convertido, Enter. É claro que a gente pode utilizar outros exemplos. Ah, se eu tenho 10 unidades de um item no estoque, e esse item custa R$ 4,70, qual o valor total? Nada mais é do que uma multiplicação. Mas vamos lá com calma. Valor em reais. Então, digamos que eu tenha R$100. Enter. E a taxa de conversão é 5,71. Enter. Qual seria o valor final convertido? Igual, lembra? Sempre uso o igual. O valor em real, clico nele. E agora, como que é multiplicação? Asterisco, estrelinha. E então, taxa. Vou apertar o Enter. Pronto. Finalizado. Se eu trocar a taxa por qualquer outra, ou trocar o valor, automaticamente o valor convertido é atualizado para mim. E o legal é que,
Do mesmo modo que a gente pode arrastar uma fórmula para baixo, a gente também pode arrastar uma taxa para baixo. E assim o Excel copia esse valor igual para todas as células. E aí a gente só vem preenchendo aqui, ó, com o valor em reais. Olha que fácil que fica. Só coloca o valor em reais e automaticamente o Excel já converte aqui para a gente. Basicamente é assim que a gente usa multiplicação. Seleciona uma célula, asterisco, outra célula. Tudo bem que você poderia até mesmo multiplicar mais coisas. Você poderia, se você quisesse, igual esse valor, asterisco, esse, asterisco, esse, asterisco, esse. Multiplicar várias coisas, subtrair várias coisas. Enter, vai dar um número grandão, né? Mas está certo, a gente pode fazer uma operação com várias e várias células. Agora, talvez uma das fórmulas mais usadas no Excel, que é a fórmula de soma. Para isso, eu vou escrever aqui vários itens que eu possa ter. Aí eu vou colocar assim, ó, item A, item B, item C, item D, item E, enfim, só para ficar mais rápido, né? E vou colocar valor em estoque, que aí seria o dinheiro, a quantidade, enfim. O item A tem R$1.000, o item B tem 2.500, o item C tem 175,23 centavos, o item D tem 1.456,89 e o item E tem 9.999,99 centavos. Deixa eu selecionar todas essas células e colocar aqui em cima em dinheiro. Pronto. E se eu quiser saber o valor total desses itens? Eu posso muito bem fazer uma função, uma fórmula de soma, fazendo igual o primeiro valor mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto. Nossa, e se eu tivesse 1.000 itens? Imagina só, ter que ficar selecionando 1.000 células. Então talvez esse jeito não é muito eficiente. Enter, mas ele me retornou certinho, 15.132,11. Uma outra maneira, deixa eu deletar, de fazer uma soma no Excel é igual escrevendo soma. Porque o Excel vai mostrar uma lista de funções que tem a ver com soma. E qual que a gente vai usar? A primeira, soma. 2 cliques, 1, 2. Simplesmente eu vou apenas clicar e arrastar nos itens que eu quero somar. E aperto o Enter. 15.132. Você viu que quando eu selecionei esses itens, eu acabei passando um pouquinho o intervalo? Não tem problema. O bom é que, como já tem mais coisa selecionado, tudo que eu adicionar já vai ser contabilizado. Quer ver? Item F, vou colocar 1.111,11, enfim. Enter. Olha que legal. Automaticamente esse valor já vem parar aqui em cima. E do mesmo modo que temos a função de soma no Excel, também temos uma função que faz a média. Então, ao invés de somar, a função de média vai tirar a média das coisas. Eu poderia fazer a média do seguinte modo. Olha só, igual, somar tudo que eu preciso e dividir pela quantidade. Mas ia dar um trabalho, né? Então é mais fácil. Igual, média, coloco o acento para você achar a fórmula, clica 2 vezes, 1, 2, e seleciona os valores aos quais você quer tirar a média. Enter. Então, mesmo que o valor total seja 16.000, a média desses valores é 2.700. E, professor, será que se eu selecionasse um intervalo grandão, a média iria ser alterada devido ao fato de eu ter selecionado várias outras células? Vamos fazer um teste? Igual, média, 2 cliques, 1, 2, e seleciono vários valores. Enter. Não altera, olha só. Se mantém a mesma coisa. Então, sim, você pode, se você quiser, selecionar um intervalo bem maior para a média. Não tem problema. Eu vou te mostrar uma outra maneira de você selecionar um intervalo de uma vez só, que é você clicando no nome da coluna. Então, exemplo, se você quisesse fazer uma soma, igual, soma, ao invés de você selecionar os valores dessa forma aqui, e se você tiver muitos valores, vai demorar, vai dar trabalho. Então, você pode clicar aqui na letra da coluna, porque dessa forma toda a coluna é selecionada. E aí eu posso apertar o Enter, e todos os valores que estão dentro dessa coluna serão contabilizados. O mesmo se aplica por uma fórmula de média e para qualquer outra fórmula que você venha a utilizar. Agora, uma fórmula bem interessante de se aprender é a fórmula C. É uma fórmula um pouco mais avançada, porém eu acho que vale a pena, porque pode te ajudar bastante aí no seu dia a dia. Deixa eu voltar aqui ou abrir uma planilha vazia, pode ser essa daqui, e olha o que eu vou fazer.
A fórmula C pode te ajudar em diversas situações diferentes. Vamos começar com algo simples. Eu vou colocar assim, ó, item, estoque atual, Enter. Esse primeiro item, ele é o notebook cinza. Vou aumentar um pouco o tamanho dessa coluna e a coluna B também. Digamos que o notebook cinza tenha 10 unidades em estoque. Porém, a segurança é 20. Então, estoque mínimo é 20. Nesse caso, pessoal, você concorda que 10 é menor do que 20. Então aqui, opa, alerta, estoque baixo. Só que imagina só, se eu tivesse vários e vários itens para ficar verificando se está com estoque bom, se não está. E depois, se esse estoque muda, agora é 30. Não é mais estoque baixo. Então tem que vir aqui e deletar. Olha o trabalho que isso vai dar. Então, e se a gente automatizasse esse processo? Podemos fazer isso com a função C. A função C consegue se o valor que tem na célula for menor, maior, igual, diferente do que um valor que a gente especificar, então ele faz um alerta. Mas vamos lá com calma. Vou clicar na célula aqui do lado, igual, C, 2 cliques, 1, 2, teste lógico, é a primeira coisa que a função C nos pede. E nesse caso eu quero verificar se o estoque atual ele é maior do que 20. Então vamos lá, clica no estoque, ali a gente tem 10, certo? Mas não tem problema. Eu quero verificar se esse estoque ele é maior, olha só, maior. É esse símbolo aqui, pessoal. Tá aí no seu teclado, maior. Ele é maior do que 20. Se ele for maior do que 20, ponto e vírgula. Então quer dizer que é verdadeiro. Ó. Se for verdadeiro, se ele for maior do que 20, o que acontece? Se for maior do que 20 é porque tá bom. Então eu vou escrever isso aqui dentro. Porém, para escrever dentro dessa fórmula, a gente sempre usa aspas. Abre aspas, então, estoque bom. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Mas caso contrário, valor ser falso. Caso seja falso essa minha afirmação, 10 é maior do que 20? Não, não é. Não é maior. Então, abre aspas, vou colocar estoque baixo. Várias exclamações. Fecho aspas e fecho parênteses. Por que nas outras vezes a gente não fechou parênteses? Porque o Excel, ele fecha automaticamente. Ele fecha. Se eu vou deletar o último parênteses. Você pode deixar como? Vou apertar o Enter. Beleza, funcionou. Só que às vezes quando você não fecha o parênteses, o Excel ele dá uma mensagenzinha de erro, falando que você esqueceu de fechar parênteses. Eu só quis evitar esse problema de mensagem de erro e tudo mais, para não te preocupar. Mas a gente viu que eu posso tanto fechar o parênteses eu mesmo, ou deixar sem, e apertar o Enter e o Excel que fecha por si só. Porém, se você não fechar parênteses, pode ser que você receba uma mensagenzinha de alerta. Mas aí é só você clicar no OK, ou fechar a mensagem e fechar o parênteses, tá bom? Então olha que legal, estoque baixo, porque só tem 10. E se eu tivesse 22? Estoque bom. E se eu tivesse 1000? Estoque bom também. Agora olha que legal, eu posso continuar adicionando itens. Vou colocar aqui ventilador. E eu tenho 15 unidades. Vou arrastar a minha fórmula para baixo e pronto, estoque baixo. Se algum dia o ventilador receber mais produtos, agora tem 50. Enter. Estoque bom e etc. Então a função C, como a gente viu, é uma excelente ferramenta para nos ajudar a automatizar tarefas. Agora, para que a gente possa finalizar com chave de ouro, está faltando a gente ver isso daqui. Filtros, classificação e Ctrl seta. Eu falei que eu ia mostrar aqui no final. Filtros, classificação e Ctrl seta. Deixa eu voltar na planilha que eu estava. Essa daqui, ó, planilha 1. Pessoal, eu coloquei aqui mais alguns produtos aleatórios, tá bom? Ventilador, smartphone, televisão, micro-ondas, fone de ouvido, enfim. Aí coloquei aqui as quantidades também. Olha que legal, eu vou arrastar aquela fórmula que a gente fez para baixo e automaticamente o Excel vai me dizer aonde está bom e aonde está com estoque baixo. Beleza, mas o que isso tem a ver com classificar, com filtrar e assim por diante? Primeiro, vamos aprender a utilizar aquele atalho que eu falei para vocês, que é o Ctrl junto com as setinhas do seu teclado. Então você aperta o Ctrl e junto você usa as setas aí do seu teclado. Vamos lá, vamos clicar aqui, por exemplo, no meio dessa tabelinha. Se eu apertar Ctrl para cima, a célula é deslocada aqui para cima. Se eu apertar Ctrl para baixo, eu sou jogado para a última linha da minha tabela. Se eu apertar Ctrl para a esquerda e Ctrl para cima,
eu chego aqui no começo. Então acho que está dando para entender o conceito, né? Ctrl setas me ajuda a me movimentar na planilha que eu tenho, indo para o começo ou para o final de alguma coisa. Mas agora, se eu tivesse numa célula qualquer aqui fora, digamos numa célula aberta, e apertasse Ctrl para a direita, o Excel iria me jogar para a última coluna da planilha. Por quê? Porque não tem nada limitando essa movimentação. Mas aí eu poderia clicar Ctrl para a esquerda, e automaticamente eu iria ser direcionado para a primeira informação que o Excel encontrasse. E se eu apertar mais uma vez Ctrl para a esquerda, eu sou jogado mais uma vez para a esquerda, indo agora até o final do limite do Excel. Poderia também usar Ctrl para baixo, Ctrl para baixo de novo, e assim eu iria até a última linha do Excel. E assim por diante. Mas agora chegou o momento final que a gente vai ver a questão de filtro e questão de classificar as coisas. Vamos começar com o filtro. O filtro pode ser ativado de duas maneiras. A que eu mais gosto é, a gente seleciona tudo que temos, clica e arrasta, ou lá na coluna você clica e arrasta para o lado, para selecionar tudo. E então você vai utilizar um atalho no teclado, que é o Ctrl Shift L. Ctrl Shift L. Tudo junto ao mesmo tempo. Porque aí você vai colocar essas caixinhas aqui no Excel. Isso daqui são os filtros. Calma, tem outra maneira de ativar ou desativar os filtros. Ctrl Shift L de novo, remove. Depois coloca, remove, coloca, remove, coloca, remove. Se você vier aqui em página inicial e lá na direita, você consegue encontrar classificar e filtrar, e então filtro. É só você clicar nessa caixinha que os filtros vão ser ativados ou desativados para você. Mas qual que é o benefício de filtros aqui no Excel? Com os filtros a gente consegue filtrar informações e também organizar. Beleza, mas o que isso quer dizer? Vamos lá. Vamos começar, por exemplo, com o estoque mínimo. Vou clicar nessa caixinha aqui. Vai abrir para mim uma nova janela, onde eu consigo classificar as informações de ordem alfabética ou selecionar apenas aquilo que eu quero ver. Então, digamos que aqui, ó, eu vou clicar apenas no estoque bom. E então, ok. Dessa forma, só o estoque bom vai aparecer para mim. E assim eu consigo ver todos os produtos que estão dentro desse estoque bom. Poderia de novo clicar aqui no filtro e agora selecionar só o estoque baixo. Ok. E aí eu iria ver só o estoque baixo. Poderia de novo clicar no filtro e limpar para voltar à tabela original. Agora vamos aqui nos itens. Você está vendo que os itens estão fora de ordem alfabética? Caixa de som com C, né? Depois a gente tem ar-condicionado, A. Eu poderia muito bem clicar no filtro também. E agora organizar as informações. Classificar de A a Z, para ficar em ordem alfabética. Mas aonde que fica em ordem alfabética? A coluna A. Por quê? Porque é nela que eu coloquei o filtro. Poderia classificar de Z a A. Poderia fazer a mesma coisa para o estoque atual. Organizar do menor para o maior, de A a Z. Olha só. 2, 2, 7, 10, 10. Do maior para o menor. Do menor para o maior, né? E também o contrário, do maior para o menor. E outra coisa, eu poderia vir aqui nos itens e selecionar só os itens que eu quero ver. Além de poder pesquisar um item específico. Como exemplo, geladeira. Pronto, aqui, ó, achei. Ok? Pronto, olha lá. Assim eu consigo ver só as informações deste item específico. Mas deixa eu clicar no filtro de novo e limpar filtro. Então, através de todos esses exemplos que a gente viu, conseguimos fechar essa lista e ver classificações, filtros, fórmulas, funções, conceitos básicos que podem te ajudar muito numa entrevista de emprego ou já dentro do trabalho que você está. Eu espero realmente que esse vídeo consiga te ajudar bastante. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa nos comentários, porque a sua sugestão pode se transformar num vídeo 100% gratuito para ajudar mais pessoas. Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.